Olá, está no ar mais um programa Fala Doutor, 19 horas e 10 minutos, ao vivo, na Litoral News, Canal 11. Demoramos um pouquinho, mas já estamos no ar, né? 10 minutinhos, esse vento nordeste está muito forte, aí demora a internet a entrar, a televisão, né? O Nordeste está castigando aí, então, mas agora já estamos no ar, e com saudade que semana passada tivemos que botar uma reprise, né, que nós não pudemos fazer o programa ao vivo, mas hoje já estamos aqui para matar a saudade e fazer o nosso programa, o programa Fala Doutor, ao vivo aqui com vocês, telespectadores. Hoje, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? A AIDS que pensava-se estar com um controle melhor, mas no Brasil especificamente, este controle não está tendo bons resultados, né? E durante o programa nós vamos falando sobre as estatísticas do número de AIDS que voltou a crescer no Brasil do ano de 2003, 2004 para agora. Então, a gente vai conversando durante o programa. E hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto de bastante interesse, né, de vocês. Nós vamos estar recebendo um médico ortopedista e traumatologista. Então, vamos falar sobre dores na coluna, né, bico de papagaio, o esporão que dá no calcanhar, hérnia de disco, né, dor na coluna do pescoço, na coluna, né, da bacia, nas costas, então tendinite. Então tem aí bastante assunto para a gente estar conversando, né? E hoje a gente vê que é mais comum a questão da postura, a questão dos nossos jovens que levam as mochilas pesadas para a escola, e agora com o advento, né, dos anos para cá, da questão do Facebook também, a postura foi totalmente embora, né, porque as crianças ficam ali ligadinhas no Facebook durante bastante horas, e isso aí também é uma preocupação para a classe de ortopedista, de traumatologista e dos pais também, né? Porque isso aí é um problema que se refere a todos nós. E a gente vai receber aqui hoje, já estamos aqui, ele já está aqui no estúdio com a gente e vai estar conversando com a gente sobre esses assuntos, que é o Dr. Diogo Fagundes, ortopedista e traumatologista, que vem aqui pela segunda vez. A primeira vez ele veio com as super meninas, né, com a Fabiane e com a Tatiana, e hoje eu estou tendo o prazer, né, de estar aqui fazendo esse bate-papo com um garoto, que eu posso chamar de garoto, né, que eu vi pequeno no Colégio Santa Rosa, né, junto lá com as minhas crianças, então eu já conheço ele, a irmã dele, a Nina, que é dentista, que eu também conheci pequeno, então a gente chama de um garoto, e que é um grande especialista, um grande ortopedista que nós temos aqui na nossa querida Cabo Frio. E hoje, ao final do programa, às 8h30, antes do Jornal Nacional, nós vamos estar sorteando uma balança, porque o peso também tem grande influência no joelho, no tornozelo e na coluna. Uma balança para você ficar pesando lá e controlando o seu peso. Aqui, ó, o Abedi vai mostrar aqui para vocês essa linda balança digital. Você botar lá no chão do quarto, no chão do banheiro, direitinho, para você se pesar, viu? E 5 camisas do Fala Doutor, que depois também o Dr. Diogo vai dizer a importância, né, das caminhadas, de exercícios físicos, né? E você vai fazer a sua caminhada com essa bela camisa. Olha aí, ó, do Fala Doutor. Vamos sortear 5 camisas do Fala Doutor. E a camisa está bem bacana, dá para você caminhar, dá para você ir no banco, dá para você ir à feira domingo, dá para você fazer as suas atividades aí com a camisa do Fala Doutor. Basta ligar no 2643-6307, 7811-6524, Nextel 12*77362, ou então passar um e-mail para as meninas no faladoutor.cf@gmail.com e o facebook.com/programa Fala Doutor. Muito bem, vamos começar agora, né, a nossa entrevista, e dando aqui uma boa noite e agradecendo, né, ao Dr. Diogo Fagundes, que mais uma vez conseguiu um espaçozinho lá na agenda, fez 4 cirurgias hoje,
operou um tornozelo, operou um joelho, operou um punho e operou um dedo. Então fez 4 cirurgias hoje, atendeu no consultório, mas está aqui no Fala Doutor. Diogo, obrigado, uma boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Doutor. Obrigado, senhor, doutor Paulo César. É um prazer estar aqui no programa mais uma vez. Primeira vez foram com as meninas, super meninas. Me senti super à vontade no programa, foi uma conversa. O objetivo, acho que foi alcançado, que foi explicar para os telespectadores, tirar as dúvidas e conversar da maneira que eles entendem. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Espero poder retribuir e explicar a toda a população de Cabo Frio o que eles quiserem saber através dos telefones. Bacana, bacana. Está aí o Diogo Fagundes. Você já pode começar a ligar, passar e-mail, né? Que eu já falei aqui o número, já dei o e-mail. Então, Diogo, vamos começar por um assunto que é um assunto assim que um programa não daria para fazer, né? Teria que ser muitos programas, porque são verdadeiras enciclopédias que tem só sobre coluna, não é isso? Então, a famosa dor nas costas, dor na coluna, por onde nós podemos começar aí? Eu costumo dividir, explicando para os meus pacientes no consultório, de maneira bem rápida, que existe a lombalgia mecânica, que é aquela que é decorrente da própria postura do paciente, ou o paciente trabalha sentado, ou ele faz esporte físico de alta demanda, ou o paciente é idoso e já não tem a musculatura ao redor da coluna suficientemente forte para proteger a coluna, ou é aquela lombalgia patológica realmente, que é uma lombalgia que existe uma hérnia de disco, ou existe alterações no desvio, no eixo da coluna com desvio, que a gente chama de espondilolistese, ou alterações metabólicas, como tumores. E pode existir mieloma múltiplo, ou tumores metastáticos, que são duas classes bem diferentes, a lombalgia mecânica e a lombalgia patológica. E esses dois grandes grupos a gente tem condutas diferentes. É basicamente dessa forma que a gente pode iniciar o item coluna para conversar. E a lombalgia, quer dizer, a lombalgia é dor nas costas. É dor no lombo, né? É dor nas costas, é isso? Os meus pacientes costumam falar que estou com a dor nas cadeiras. Dor nas cadeiras. Na parte de trás, lá embaixo, e não envolve, lógico, o pescoço, que se chama cervicalgia, e a parte da coluna torácica pode envolver, às vezes está associada. Mas a grande maioria dos pacientes procuram por lombalgia, às vezes irradiando para o membro inferior, que a gente chama lombociatalgia, ou às vezes, outras vezes, apenas lombalgia isolada. Lombociatalgia, por quê? Porque envolve a lombalgia mais a dor no nervo ciático, que aí a gente que está associada a uma provável hérnia de disco. E os casos, a parte da coluna, então, que mais leva o paciente ao médico é a parte da coluna lombar. Coluna lombar. Dor nas cadeiras, né, que é a coluna lombosacra, isso? A grande maioria a gente enquadra naquele grupo que eu iniciei explicando, que é o grupo da lombalgia mecânica. Vou dar um exemplo bem simples. Estava jogando futebol, fiz um movimento, travei a coluna. Então, a coluna, assim como outros grupamentos musculares, existem seus tendões, a grande musculatura chama coluna paravertebral, ou seja, a musculatura paralela à coluna vertebral. Se ela faz um movimento que não é o comum dela, ela funciona como um elástico, então ela estira e algumas fibras desse elástico se rompem, e aí gera uma grande inflamação local com uma grande dor. Essa dor na coluna, o paciente chega falando o tempo exato da evolução. Estava jogando futebol anteontem, antes disso eu nunca senti nada, e aí a partir desse movimento que eu fiz, comecei a sentir dor nas costas. Uma foto aí da coluna, Diogo. Isso. A coluna cervical, que é a parte de cima, é conhecido como pescoço, vira e mexe onde tem o torcicolo, tem diversas patologias associadas com postura, muito comum em secretárias, dores na cervical, por manter a postura sempre inclinada, como a gente chama de hipercifose. Na verdade, a cervical ela tem uma hiperlordose fisiológica. Se você mantém o pescoço hiperestendido,
ela força muito a postura de maneira incorreta. E aí gera uma cervicalgia, que é a dor na cervical. A região torácica, lombar e a região pélvica, que essa região toda envolve a coluna dorsal, né? E aonde tem mais dor, que a gente observa no consultório, é a parte lombar, se chama lombalgia. Lombalgia. E Diogo, já que você tocou na questão da coluna cervical, né, que é muito comum nas secretárias, não é isso? Devido à postura, muito tempo. Então, tem vários profissionais que ficam muito tempo, né, sentados. Inclusive nós, no consultório. Nós aqui, nós no consultório e aqui no Fala Doutor também, que nós vamos ficar 1h30 aqui sentados, não é isso? Então, qual seria, assim, a melhor orientação para pessoas que passam muito tempo sentado, a melhor postura? Eu vou dar um exemplo de uma profissão que exige muito tempo sentado. Operadora de telemarketing. Isso é muito comum, operadores de telemarketing terem problemas de cervicalgia, lombalgia ou problemas de lesão por esforço repetitivo dos membros superiores, chama tendinite. O recomendado nem sempre é o que é conseguido na prática, é parar 20 minutinhos, fazer uma caminhada em volta do local do estabelecimento de trabalho, fazer um alongamento da cervical para trás, para um lado, para o outro, e movimentos rotacionais. Tanto rotação para o lado esquerdo, movimento rotacional para o lado direito. Isso tudo para poder alongar essa musculatura que está sempre em movimento o dia inteiro, trabalhando de maneira incorreta. Então você volta para a posição correta e faz o alongamento da musculatura acessória. Então quer dizer que 20 minutinhos para essas pessoas... 20 minutinhos, super importante. De 2 a 3 horas, você fazendo isso 2, 3 vezes por dia durante o trabalho, já é o suficiente. É o recomendado, né? Mas, inclusive a gente tem aqui em Cabo Frio, quer dizer, a nossa empresa de ônibus aqui, a Salineira, né? Que eu soube desse trabalho que é feito. Eles inclusive fazem lá tanto tem na até empresa quanto fora, né? Acho que na parada do ônibus tem um momento que o motorista, o trocador descem. Eu já observei isso. Muito bacana isso, né? Tem um paciente da Salineira que já fez cirurgia. Ele fez uma cirurgia no punho, morador do Jacaré. Depois, de repente, se ele estiver vendo, ele pode até ser o Edson. E na própria empresa, ele tem o acompanhamento do fisioterapeuta, entendeu? Então, é muito importante para a empresa e para o próprio funcionário, porque ele volta a trabalhar mais cedo por conta da reabilitação mais precoce. Seja de uma fratura, que no caso dele foi uma fratura que necessitou de reparo cirúrgico, seja uma tendinite por esforço repetitivo ou por má postura referente a coluna vertebral toda, né? Desde a cervical até a lombar. Muito bem, doutor Diogo Fagundes, ortopedista e traumatologista, aqui hoje no programa Fala Doutor, ao vivo, às 19h23, né? E estamos esperando a sua ligação, hein? Tira a sua dúvida, faça o seu questionamento, dê a sua sugestão ou ligue para participar do sorteio. Estamos aguardando a sua ligação. O doutor Diogo está aqui ansioso para chegar a hora das perguntas, para estar falando diretamente com você, telespectador, né? Então, nós vamos sortear ao final do programa 5 camisas do Fala Doutor, que é para você fazer a sua caminhada, para você curtir aí com a camisa do Fala Doutor, né? E você que for sorteado, usar a camisa, faz um selfiezinho com a camisa e manda aqui para as super meninas que a gente coloca aqui no programa Fala Doutor. Você aí passeando, fazendo uma atividade física com a camisa Fala Doutor. E além das 5 camisas, vamos sortear aqui a nossa balança digital. Olha aí, ó, bem bacana, bem bonitinha. Tá? Basta ligar 2643-6307, 7811-6524, Nextel 12*77362, ou então o e-mail faladoutorcf@gmail.com, que você às 8h30, antes do Jornal Nacional, estará participando aqui do nosso sorteio do programa Fala Doutor. Doutor Diogo, nós falamos sobre, por exemplo, a cervicalgia, né? A dor na coluna do pescoço, a coluna cervical,
e que é comum nas pessoas, né? Em certas profissões é mais acentuado devido à postura, né? Então, já que a gente está falando em questão de dor devido até à profissão, né? Vamos falar também sobre as tendinites? Vamos, sem problema. Vamos falar sobre as tendinites ocupacionais. Então, as tendinites ocupacionais, existe, a gente tem que definir sempre quando o paciente entra no nosso consultório, qual é a etiologia da queixa dele. A etiologia é buscar a causa. Então, a consulta tem que ser bem detalhada, perguntar sobre a profissão, perguntar se ele faz algum tipo de esporte com frequência, perguntar da vida dele. Então, tentar, como a gente sempre fala na ortopedia, o paciente e a busca pela história natural da doença é o mais importante. O paciente entrou no consultório, é um atleta, está com dor no cotovelo, por exemplo. Ele me diz que é tenista. Então, o que já me vem à cabeça é que provavelmente ele tem uma epicondilite, que é um tipo de tendinite insercional na região do cotovelo, nessa região aqui, chama epicondilite lateral. O paciente faz movimentos cruzados com a raquete, que ele sente dor por movimentos repetitivos na região do epicôndilo lateral. E aí gera uma inflamação local, que isso tem que fazer, primeiro de tudo, afastar o agente causador. Então isso é muito complicado de a gente chegar num atleta que sente feliz jogando tênis, falar para ele parar, até ocorrer a resolução da inflamação local. Passar um anti-inflamatório natural, como está inflamado, tem que ter um anti-inflamatório. Fazer crioterapia, que é colocar gelo, e caso não melhorar, incluindo a fisioterapia, aí pode-se fazer, em última instância, uma infiltração local de corticoide. Decorrente 6 meses desse tipo de tratamento conservador, se não obter resultado nenhum, a gente pode fazer uma liberação cirúrgica local no epicôndilo lateral, na origem dos extensores, que são essa musculatura toda que a gente chama de massa extensora. Existem diversos outros tipos de tendinite. Existe a tendinite de De Quervain, que é no punho. O paciente sente muita dor nessa região do primeiro compartimento extensor, que é na região próxima do rádio, e ele sente dor, aqui Abedinho, nessa região do punho aqui, ó. Ele sente essa dor aqui. Então, quando eu faço um teste, chama de Filkenstein, eu coloco o polegar na palma da mão, fecho os dedos e faço esse movimento estirando toda essa região, eu provoco a dor que ele sente durante o dia a dia. Então, eu tenho que suspeitar de tendinite de Quervain. E o tratamento de todas as tendinites, não vou entrar em detalhes muito específicos, mas basicamente fisioterapia durante 6 meses, e caso não melhore, a gente pode fazer uma liberação cirúrgica depois do tratamento conservador insucesso, né? Tendo insucesso. Tem outras tendinites. Tendinite do atleta de alta demanda, que a gente chama de jumper knee, que é a tendinite do joelho do saltador, tendinite do tendão patelar, na origem da tuberosidade tibial. O tendão patelar se insere nesse local e sente dor na origem da tuberosidade tibial. É muito comum em atletas de vôlei, atletas de handball, ou atletas de qualquer esporte que você tenha um movimento de desaceleração brusca, com queda bem bruta, com o joelho em solo rígido. Por isso que hoje as quadras de voleibol, as quadras desses esportes que têm alto impacto no joelho, elas são um pouco mais emborrachadas para evitar esse tipo de lesão. Muito bem. Estou Diogo Fagundes, às 19h30, ao vivo aqui na Litoral News, Canal 11. Estou Diogo, você falando sobre as tendinites, né? Tem aquelas pessoas que, por exemplo, vão dormir com dor, né, devido a ter uma tendinite. A gente quer que você possa dar algumas dicas. Uhum. E tem as pessoas que têm dor durante o trabalho, quais são, o que ela pode recorrer, que tem tendinite, sente dor durante o dia que está no trabalho. Qual é a dicasinha que pode ajudar aí essa pessoa? A dica é embora ela não pode ir embora, porque ela está trabalhando. Não pode, né? Não pode. Então, uma dicasinha aí pra gente. A dica é fazer aqueles alongamentos que eu expliquei para poder manter o tendão sempre alongado
e evitar a inflamação local, colocar gelo em caso de dor e o principal é evitar as crises. Como que a gente evita as crises? Primeiro, tirando o agente causador. Não é muito fácil de tirar, explicar para a paciente que ela tem que mudar de função. O ideal seria esse, mas nem sempre é isso que a gente consegue. E fazer a fisioterapia para realmente prevenir as dores. Fortalecimento muscular, com academia e sair da vida sedentária. Isso que é o mais importante, utilizar a camisa do Fala Doutor para caminhar na orla da praia. Isso, Gil. E me diz uma coisa, então, só para a gente frisar para os nossos telespectadores, coloca, no caso, um gelo, né? Gelo. Porque muitas vezes a pessoa orienta, bota uma bolsinha de água quente aí. Bolsa de água quente vai piorar. Por quê? O que ocorre na tendinite? Como qualquer inflamação, it é o sufixo da inflamação. Tendinite é a inflamação no tendão. Então, tem muitas células inflamatórias no local. Interleucinas, citocinas, todas essas células inflamatórias no tendão. Nosso objetivo é fazer com que tire essas células inflamatórias desse local. Se a gente colocar algum objeto quente, toalha quente, bolsa de água quente, ocorre vasodilatação. Vasodilatação é o vaso fica um pouco maior, levando mais células ao local. Então, eu vou levar mais células inflamatórias ao local, interleucinas 2, 6, citocinas. Isso tudo vai piorar a minha inflamação. Então, eu tenho que fazer crioterapia, que é o gelo, e aí eu tenho que colocar no máximo 15 minutos, não precisa ficar 30 minutos, 1 hora. Não é recomendado, porque começa a fazer necrose tecidual. Então, no máximo 20 minutos, e eu faço um intervalo de 2 horas entre as aplicações. Então, eu consigo fazer uma vasoconstricção, ou seja, fechar os vasos para diminuir o aporte de células inflamatórias durante esses 15, 20 minutos. E depois eu faço uma vasodilatação para poder fluidificar e tirar essa inflamação local. O ideal, então, resumindo, 15 a 20 minutos de gelo, 2 horas de intervalo. 15, 20 minutos de gelo e mais 2 horas de intervalo, e aí vai fazendo conforme puder. Vai ter num domingo, vai conseguir fazer isso durante o dia 8 vezes, 9 vezes. E num dia de trabalho, numa segunda-feira, no máximo 3, talvez. Isso vai depender muito. Muito bem. Diogo, mais uma coisa que eu acredito que os telespectadores também têm dúvida. A gente sabe que medicina, né? Nós sabemos bem que não é matemática. Nada exato. Agora vamos dizer, a tendinite ali, o gelo. Isso. Para uma dor na coluna também. Pessoa com dor na coluna, o gelo tem validade? Tem validade se for agudo, entendeu? Então, se for aquela lombalgia crônica, a lombalgia crônica é aquela dor que já sinto dor nas costas há 1 ano, 2 anos. Qualquer lombalgia há mais de 3 semanas é considerada lombalgia crônica. Certo. Ou seja, tem que se investigar, porque pode ser que tenha alguma patologia. Não entra naquele grupo mecânico que eu tinha explicado, que é uma maneira mais benigna de se tratar, mais fácil de se tratar. O gelo, ele alivia muito na fase aguda. Lembra do elástico que rompeu? Então, a gente coloca lá gelo para poder aliviar e tirar as células inflamatórias. Com a cronicidade da lombalgia, o quente alivia um pouco as dores. Então, isso vai depender muito de paciente para paciente, conforme ele se sentir mais confortável, entendeu? Mas na lesão aguda o gelo é indicado, exatamente. Por exemplo, eu se achar que eu ainda posso, né, ser metido a besta e querer jogar um futebol com vocês, por exemplo, né? Aí eu vou ter um estiramento ali, uma coisa aguda, chegar em casa, muito gelo, não é isso? Gelo. Gelo. Se eu botar... Que vai acontecer com certeza, né? Se eu for querer jogar um futebol com vocês, né? Né, Diogo? Pode então, ser. Vai chegar em casa, vai de gelo, não é isso? Vai de gelo para aliviar, dar uma analgesia boa e já liga para o fisioterapeuta para ele marcar a fisioterapia, fazer analgesia, um TENS, um ultrassom para poder tirar, o ultrassom é recomendado depois de 48 horas para poder tirar a inflamação, mas isso tudo é com a fisioterapia, não vou entrar na parte Então eu vou combinar com vocês o seguinte, quando vocês forem lá jogar o futebol de vocês, não é isso? No meu futebol, você, França, doutor Adriano, Bernardo Buente, aquela turma lá, né, Carapicu, Rodrigão, eu fico lá no banco, tá certo? Fico de médico da equipe, né?
é melhor do que eu tento correr e arrumar um problema, não é isso? Meu Melhor eu futebol continuar tá com a minha complicado. caminhadinha, não é isso? Na Praia do Forte é melhor para mim, né? O departamento médico da minha pelada, daqui a pouco, 9 horas, está cheio. Só no meu futebol já operei 2. É? Olha aí. Atleta de segunda-feira não está dando jeito. Não está dando jeito. Diogo, me diz uma coisa, a partir de que idade os pais devem começar a se preocupar com a postura do filho? A partir de que idade da criança? A partir de 14 anos. Depende muito de se for menino ou menina. Em média, 14 anos. A menarca, que é a primeira menstruação, que é um nome bonito que a gente fala, primeira menstruação na medicina. A partir da menarca, a mulher cresce muito pouco, entendeu? Então, se ela tem aquela estatura, 1,55 m, se ela teve a primeira menstruação, ela não vai ter 1,70 m. Ela pode chegar até 1,60 m, por volta de 1,60 m. Então, a dor na coluna, a gente tem que caracterizar se Dá ela... uma repetidazinha nisso aí, Diogo. Isso aí acho que a menarca, bastante interessante. Dá uma repetida aí pra gente. A menarca é o nome bonito na medicina que a gente diz quando a menina tem a primeira menstruação. Se ela tem a primeira menstruação com 12 anos e ela tem 1,55 m, o máximo que ela pode crescer, não significa que ela vai crescer isso tudo, mas o máximo que ela pode crescer são 8 centímetros, pela literatura inglesa. Então, ela pode chegar a 1,63 m, mas em média não é isso que ocorre, ela cresce geralmente 4 centímetros. Isso está escrito na literatura. Então, o que a gente tem que observar na dor na coluna é a velocidade de crescimento do indivíduo, do paciente. Se ele tem um grande potencial de crescimento, ou seja, ele é muito novo e ele tem uma escoliose, ou seja, ele tem a coluna em S, ele tem um grande potencial de crescimento dessa escoliose aumentar. Então, isso, eu não vou entrar em detalhes, mas ele tem que fazer a medição do ângulo de Cobb, que é para poder avaliar o quanto ele poderá ter de desvio de coluna quando ele tiver com a idade madura óssea, por volta de 18 anos. Ele pode ter que usar o colete de Milwaukee, colete de Boston, existem diversos tipos de colete para evitar que a coluna em S progrida. Ela não volta a zero, mas é só para evitar que essa alta potencialidade de crescimento da coluna se torne um S muito grande a ponto de causar desvios na coluna torácica e impedir a respiração do paciente, devido à tortuosidade que vai gerando e a deformidade torácica, e aí não consegue fazer a expiração correta. Isso tudo são casos muito raros, que são tratados em centros de especialidades em coluna, em ortopedia infantil, no Hospital Jesus, no Rio de Janeiro, no INTO, que é o antigo HTO. Isso tudo eu vi durante o meu tempo no Rio de Janeiro, e aí a gente tratava de maneira, na grande maioria das vezes, de maneira expectante, tratamento conservador. Colocava um colete, evitava a progressão, e aí quando a gente conseguia atingir aquela criança que tinha 8 anos com alto potencial de deformidade da coluna torácica, quando a gente conseguia atingir a idade madura óssea, a gente ficava tranquilo que não ia se preocupar mais com a grande deformidade. Agora, o paciente que tem um ângulo de Cobb maior que 40 e ele tem idade óssea imatura, por exemplo, 8 anos, 9 anos, não teve a menarca, existe a escala de Turner no homem para avaliar a bolsa escrotal, isso tudo a gente avalia a idade óssea do menino através de Turner, que a gente vê a avaliação da distribuição dos pelos pubianos, e através desses sinais no exame físico a gente imagina o quanto ele tem para poder crescer. Se ele tiver um alto potencial de crescimento, com uma curva de um ângulo de Cobb, que é essa deformidade em S muito grande, maior que 40, a gente tem que indicar tratamento cirúrgico, ou seja, retificar a coluna torácica, a coluna vertebral, de uma maneira que ele não fique torto e impedindo que ele tenha algumas dismorfias a ponto de causar problemas respiratórios.
Muito bem, doutor Diogo Fagundes, ortopedista e traumatologista, ao vivo aqui no programa Fala Doutor. E devido ao grande número de perguntas, nós já vamos aqui começar a fazer umas perguntas, né, para depois a turma não ficar reclamando, poxa, minha pergunta não foi feita. Então já vamos fazer aqui umas 2 perguntinhas ou 3, que é para poder a gente já volta a esse tema, essa questão das crianças, da postura. Vamos ver aqui se a Litoral News pagou a internet, está tudo certo aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Rosinéia. Ontem, às 6:20 da tarde de ontem, Rosinéia da Silva do Jardim Celso. Ela já se antecipou, né? Já mandou a pergunta, eu vou mandar logo na véspera, que é para poder a minha ser a primeira a ser respondida. Tenho uma sobrinha de 17 anos e tenho observado que as sapatilhas dela têm ficado com o solado mais gasto de um lado que do outro. Ela está pisando torto, o que fazer? Rosinéia da Silva, Jardim Celso, tô Diogo. Rosinéia. Boa noite, Rosinéia. É o seguinte, o que a gente tem que observar no solado da sua parente, 17 anos, é qual o lado que está mais gasto. Então, se pode ser o lado medial, a parte interna do pé, a gente chama de pé chato, pé pronado, né? Na ortopedia a gente chama de pé pronado, aí pode ser flexível ou rígido. Isso tudo tem diversas etiologias, diversas causas que são investigadas no consultório através do raio-x. Se o pé for rígido, provavelmente ela tem algumas alterações congênitas no pé. Pode ser alteração talo-navicular, que são os nomes dos ossos. Isso tudo tem que ser investigado no consultório. Agora, se o pé dela for plano flexível, pé plano, ou seja, pé pronado, pé chato, flexível, se quando ela fica na ponta do pé, aquele arco longitudinal medial, que é a parte interna do pé, forma aquela curvinha, é fisiológico, é dela. Ela não tem problema nenhum. Então, queira ou não, ela não tem que usar nem palmilha, porque é uma coisa que é dela. Mas isso tudo tem que ser investigado e observado pelo ortopedista. Ela disse que um lado é mais gasto que o outro. Não tem como a gente saber qual é o lado. Se o lado for o lado de fora do pé, que é o lado da borda lateral, a gente chama de pé cavo. E aí entra numa área muito grande, a gente tem que... uma etiologia muito grande. Aí, Rosinéia da Silva, orientação do doutor Diogo, não é isso? E uma consulta para avaliação, não é isso? Isso. Aqui... Nem sempre a palmilha é indicada. A gente tem que observar, de repente pode ser uma indicação cirúrgica. Mas não é partindo do princípio, primeira consulta é cirurgia, não. Questão de bom senso. Tem que conversar e investigar as causas. Beleza. Felipe Belo pelo Facebook. Pulo corda todos os dias na academia. Não sinto dor nos joelhos, mas minha panturrilha fica meio dolorida por 2 horas. É normal? Completamente normal. Exercício físico dá aquela dor muscular natural. Ele pula a corda. Se ele pula a corda, geralmente ele fica na ponta do pé, em alguns movimentos imperceptíveis. Então ele solicita muito o tríceps sural, que é a parte posterior da perna, que envolve os gastrocnêmios e o músculo solear, que forma o tendão de Aquiles. Solicitando muito, pulando corda, é natural que ele sinta dor. Não é comum que ele venha sentir dor incapacitante, que não deixe ele trabalhar, que não deixe ele andar, mas é aquela dor saudável de um exercício físico. Perfeito, doutor Diogo Fagundes, 19h45, Litoral News, Canal 11, ao vivo, o programa Fala Doutor. Vamos mais uma perguntinha e depois nós vamos para os nossos reclames. Ange Santos, pelo Facebook. Existe algum remédio para tendinite ou tem outros meios de cuidar? Sim. Isso já explicou, a tendinite, né? Mas dá uma palhinha rápida são os anti-inflamatórios. Para a nossa Ange Santos. É muito comum os pacientes perguntarem qual o melhor remédio para tendinite. É variável. O paciente se dá bem, às vezes, com anti-inflamatório, às vezes que não agride o estômago, isso tudo tem que ir conforme o paciente se sente confortável. Mas não existe o melhor remédio para tendinite. O remédio para tendinite são os anti-inflamatórios em geral. Entendeu? Muito bem, doutor Diogo Fagundes. Vamos aos nossos reclames.
E dizer a você, nós estamos aguardando a sua ligação no 2643-6307, 7811-6524, Nextel 12*77362, ou então um e-mail faladoutorcf@gmail.com, facebook.com/programa Fala Doutor. E olha, essas camisas estão um maior sucesso, né? As pessoas não conseguem ser sorteadas, aí me pede na rua, pô, doutor, não tem, eu ligo direto, não consigo ganhar a camisa, não tem só como arrumar uma camisa para mim, não, eu tenho que ligar direto, não consigo. Então, aí ó, 5 camisas hoje, a gente tem sorteado aqui bastante, toda segunda a gente sorteia 5, que as pessoas estão pedindo, as pessoas gostaram, acharam bacana aí a camisa do Fala Doutor e estão usando nas ruas. E você que usa, faça uma fotozinha, um videozinho, manda aqui para o faladoutorcf@gmail.com que a gente coloca aqui no nosso programa, tá? Já já nós estamos de volta com o Dr. Diogo Fagundes, vamos aos nossos reclames. Na Yes é muito fácil aprender inglês. As aulas são divertidas e animadas. É muito legal. O material didático é lindo e todo colorido. Tem jogos, brincadeiras e muita diversão. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não é, Yespetix? Venha você também para Yes. Aqui a gente aprende brincando. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Trabalho, ética, saber e progresso. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Da educação infantil ao ensino médio. Uma escola baseada em princípios cristãos. 15 anos fazendo a diferença na educação em Cabo Frio. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Rua Estocolmo, número 6, Jardim Olinda. Bar e Restaurante Mané Paixão. Um lugar tranquilo para ouvir uma boa música e saborear os melhores petiscos de Cabo Frio. Venha saborear o nosso tradicional escondidinho e ainda petiscos variados. Mané Paixão, o autêntico da passagem. Música ao vivo de quinta a sábado e a cerveja mais gelada da região dos lagos. Mané Paixão, seus melhores momentos, no melhor lugar de Cabo Frio. Estamos de volta, rapidinho. Só deu tempo para você tomar uma água, um cafezinho, diminuir o fogo do feijão, né, para não queimar o feijão, que a turma está chegando para jantar, né? Botar mais um pouquinho de água no arroz também, para o arroz não queimar. Estamos de volta aqui com o Dr. Diogo Fagundes, ortopedista e traumatologista, e que eu tenho muito prazer de receber aqui, que é um menino ainda, mas foi um menino que eu vi crescer, né? Junto aí com a turminha toda aí, ele, a irmã dele e o outro irmão, a turma toda aí, né, nasceram, foram criados aqui em Cabo Frio, se formaram e vieram aqui cuidar da nossa gente aqui, né? Cuidar do nosso povo, da nossa cidade e das cidades da região dos lagos. Doutor Diogo, o senhor já deu orientações para os pais a respeito da idade das crianças, não é isso? Que deve tomar conta da questão da postura. E uma coisa que a gente ouve falar muito, né? E que a gente sempre, nesse tempo aí de vida médica, a gente escuta falar, é sobre o joelho, né? É difícil a pessoa que não reclama de dor no joelho, não é, doutor Diogo? É difícil. O joelho é uma articulação que é muito sobrecarregada. Com a obesidade, com grande aumento da índice da massa corporal, o joelho é uma articulação que recebe toda a carga do corpo. Então, invariavelmente, ela sofre com o decorrente da idade e a partir dos 60 anos, 50 anos, ela começa a mostrar sinais, começa a gritar, começa a se chamar sinal de alerta que tem alguma coisa errada. E muitas das vezes, se for no idoso,
a gente chama de artrose. Se a dor no joelho for no adulto jovem, 20, 30 anos, é muitas das vezes associada a lesão de ligamento ou menisco, que é o amortecedor do joelho. Então, isso pode estar associado a algum trauma esportivo, o paciente sedentário, atleta de final de semana, foi jogar bola e estava fora de forma, fez um movimento rotacional e rompeu alguma coisa, ou ligamento, ou menisco, ou ligamento colateral medial. Isso tem que depender do exame físico. Mas com a idade, geralmente é artrose. Tem uma foto aí. A foto da esquerda, a foto da direita é o joelho normal. A foto da esquerda é um genovaro, ou seja, um joelho com colapso medial, que é na parte... tem um osso lateral ali que se chama fíbula. É do outro lado, na parte onde está acometida. A gente observa na foto ali. É a parte de dentro da perna, parte de dentro da perna, isso. Que é o mais comum o início da artrose é por esse lado, que é a parte de dentro da perna, que é o lado medial. E a evolução começa a acometer o compartimento lateral, que é o lado onde tem a fíbula. E nesse joelho está pouco acometido. E nessa foto não mostra a patela, que é o terceiro compartimento, patelo-femoral. E na panartrose, ou seja, na artrose globalizada do joelho, generalizada do joelho, também tem artrose. Patela é a rótula, né? A rótula, isso. E aí tem o acometimento desse terceiro compartimento também. Quando acomete os três compartimentos e o paciente tem esse joelho um pouco tortinho para dentro, a gente chama de alicate, né, que o pessoal chama um joelho um pouco tortinho, e se torna incapacitante, a gente tem que indicar a cirurgia de artroplastia do joelho, ou seja, a prótese de joelho é indicada. Lógico, por questão de bom senso, se o paciente não quiser, ele não é obrigado a operar, não é uma urgência, mas é uma mudança de qualidade de vida para o resto da vida que ele vai ter sem dor no joelho. E quais são, assim, Diogo, em termos de orientação para os nossos telespectadores, quais são, assim, os primeiros sinais? Porque normalmente as pessoas já procuram ortopedista, já porque o joelho está inchando, ou que estou com o joelho cheio d'água. Sim. E antes disso acontecer, antes do joelho encher de água, quais são, assim, que as pessoas podem ficar alerta que alguma coisa pode não estar bem? O grande problema no joelho se chama cartilagem. A gente tem que nutrir a cartilagem. A cartilagem se nutre através dos movimentos do joelho, não através da sobrecarga. Se você faz movimentos compressivos, ela tende a amassar e ficar com danos, né? Conforme os movimentos de arco de movimento, flexo-extensão dos joelhos vão sendo conseguidos, a cartilagem vai se nutrindo conforme o tempo vai se passando. Exercícios dentro da água, isso tudo evita natação, hidroginástica, isso tudo evita o que você falou. O derrame articular, a dor e aquele inchaço mesmo natural do joelho. Então, todos estes problemas estão associados à cartilagem. A gente tem que cuidar da cartilagem. Existem medicamentos que a gente chama de viscosuplementação, que fazem o papel da sulfato de glucosamina com condroitina, que nos Estados Unidos é visto como suplemento alimentar. E isso também nutre a cartilagem. Então, aqui no Brasil, aqui na nossa clínica, a gente faz viscosuplementação para poder evitar que fique inchado e fique doendo. Funciona como um lubrificante do joelho, um óleo que evita que ocorra atrito entre os ossos. O que causa esse edema são esses atritos com os ossos indevidos por conta do desgaste natural da cartilagem. E o que é Primeiro, o que é aquele joelho cheio de água que as pessoas falam? Então, o que é o joelho cheio de água? O joelho cheio de água. A gente primeiro tem que definir. O paciente é jovem? Não. O paciente é idoso? Tudo bem. No jovem, ele geralmente está associado a trauma esportivo. Se ele rompeu o ligamento cruzado anterior e ficou com o joelho cheio de água, é porque ele fez um derrame articular. Ele cortou um ligamento que é nutrido por artérias. Quando você corta, fica sangrando dentro de um compartimento rígido. E aí começa a inchar o joelho. No jovem, geralmente, é esse tipo de causa, esse tipo de etiologia.
No idoso, é por conta do que eu falei, por conta do desgaste natural da cartilagem. Conforme o desgaste vai ocorrendo micro-ulcerações, lesões no osso subcondral com sangramento articular. Então a gente tem que diferenciar se é o jovem e se é o idoso. Então, não é tão simples assim como eu falei. Qual o tratamento do jovem e do idoso? No jovem é reconstruir o ligamento através de artroscopia. Que a gente estabilizando o joelho, uma vez que a gente gera estabilidade, ele tem um ligamento novo lá e vai evitar que fique inchado novamente. E se tiver uma lesão meniscal, o preconizado padrão ouro é se fazer a rafia do menisco. Aproveitar que a gente está fazendo a reconstrução do ligamento, levando células mesenquimais para dentro da articulação, pluripotente, né, células pluripotentes, essas células são capazes de ajudar a fazer essa sutura do menisco. No jovem é dessa forma. E no idoso é você, na crise, fazer a drenagem do joelho, evitar que fique muito drenagem inchado. Que é a punção? Punção, para poder aliviar as dores, se tiver muito inchado. Se tiver pouco inchado, dá para fazer uma fisioterapia e você conseguir regredir o edema, o inchaço. Se tiver muito inchado, a gente pode fazer uma punção e nessa mesma punção fazer a viscosuplementação, que nutre a cartilagem e evita novos danos à articulação do joelho. E lógico, tratamentos alternativos, hidroterapia, um pilates, uma fisioterapia, isso tudo vai depender de cada paciente. Às vezes o paciente não se dá bem com hidroterapia por conta de pavor à água. Então vai fazer uma fisioterapia, uma acupuntura, isso tudo tem que ser conversado durante a consulta. Doutor Diogo Fagundes, ortopedista e traumatologista, no programa Fala Doutor, ao vivo, às 19 horas e 58 minutos. Passa muito rápido, né? Ainda mais quando o convidado dá um show de bola, né? Como se diz aqui, como se diz aí na moda. Doutor Diogo, e quando o paciente chega e fala, doutor, meu joelho está estalando, pô. É um barulho danado. A grande maioria... O que é isso? A grande maioria das vezes o joelho estalando é normal. O meu joelho estala. O meu joelho é normal. Então, se eu ficar em pé e fazer um movimento rotacional, eu vou estalar o joelho e é comum. É como se eu estivesse estalando o dedo. É como se estala os dedos? Os dedos. Estalam os normal. dedos? Você está estirando os ligamentos, então ele faz um estiramento normal. O grande problema é quando esse estiramento, essa crepitação, esse movimento de estalar, ela acomete o osso e o joelho não consegue dobrar nem esticar. É sinal que não tem cartilagem. Então está tendo o atrito entre um osso e o outro. O espaço normal do joelho tem que ter o espaço da cartilagem. Se o fêmur, que é a mão esquerda, e a tíbia estão em contato, eles vão fazer uma crepitação patológica, não fisiológica como é o meu, por exemplo, normal. Então isso tudo tem que ser investigado com raio-x com carga, ou seja, pedir para fazer um raio-x em pé e a gente vê se está tendo contato com osso e investigar essa causa dessa crepitação, desses estalidos, né? Está estalando. Então, chegar estalando tem que investigar direitinho, porque a grande maioria das vezes é normal. E você falar para um paciente que o joelho dele é normal é muito complicado. Tem que investigar direitinho para ver se não tem nada realmente. Muito bem, vamos lá, mais umas perguntinhas, porque a turma aí não para. Então, vamos aqui para mais umas perguntinhas para poder a gente chegar ao final tendo respondido a maior parte, né? A turma fica em casa, fica bravo se não fizer a pergunta aqui. Vamos lá, aqui... Vamos ver aqui. Dinamérica Matias Milani, às 19h10. Boa noite, doutor Paulo César, boa noite. Aguardando para saber sobre joanete, dor nas costas e dor nas articulações dos dedos. Abraço, Dinamérica. Obrigado, Dinamérica, pela sua ligação. Doutor Diogo, joanete. Joanete é conhecido entre nós médicos como hálux valgo. A cabeça do primeiro metatarso desvia para medial, sublúxeos os sesamoides para lateral e a primeira falange proximal do hálux desvia para lateral. Então fica com o osso proeminente na parte medial do pé. Isso tudo... Do dedão.
Do dedão, do hálux, Sim. Isso. Então o dedão fica proeminente para medial. Isso existe algumas causas. Entre as mulheres é muito comum o uso de salto alto. Repetidos movimentos com o uso de salto alto desloca a cabeça do primeiro metatarso para medial. E aí todos os outros dedos vão desviando para a lateral. Eventualmente esses dedos sobem um no outro com a gravidade da doença. E aí só a cirurgia consegue resolver. Isso, se possível, com um especialista em pé, porque ele tem mais experiência nisso e aí consegue fazer o realinhamento dos dedos, consequentemente o realinhamento dos tendões, e aí a dor melhora bastante. Muito bem. Então, Diogo, só por curiosidade, o ortopedista sabe também qual é o tamanho do salto ideal? Não. Não. As mulheres, não. Eu particularmente não sei. Tá ok. Tá aí, Dinamérica, sua resposta. Joanete, dor nas costas, ele já falou pra gente. Né? O mais importante não é a altura do salto, assim. O tratamento do hálux valgo, que é o joanete, a parte da frente do pé que é o problema. Não é o salto propriamente dito. É aquele bico fino que estreita todos os dedos e a mulher, não sei como, consegue andar em cima daquilo. Então, ela estreita todos os dedos e se ela mantiver todo dia com aquele mesmo tipo de calçado, de bico fino, os dedos vão ficar naquela postura e vai ocorrer o desvio medial do primeiro metatarso, com um desvio lateral dos outros todos. Então, isso existe fatores extrínsecos e intrínsecos. O principal fator extrínseco é utilizando o uso de salto alto, de bico fino. No entanto, que o tratamento do hálux valgo, que é o joanete, é utilizar sapatos de bico largo, para poder espalhar os dedos e eles se acomodarem da maneira correta. Entendeu? Então, muito bem. Vai conseguir convencer uma mulher jovem a usar um sapato de bico largo. A tirar aquele do... É quase intratável. É que aquele famoso mata barata no canto, exatamente. Não é isso? É bem fininho, muitas pacientes procuram o ortopedista por conta do joanete, pela questão estética. Né? E a gente, no Miguel Couto, eu aprendi que se eu operar joanete por questão estética, vai ser uma tragédia para o paciente e vai ser uma tragédia para o médico, porque o resultado não vai ser bom. Bacana, tá aí Dinamérica. Ruth de Oliveira pelo Facebook. Gostaria de saber se é válido usar um instrumento, a agulha, para desinflar a hérnia de disco. Li uma reportagem a respeito desse procedimento. Grata, Ruth. Eu vou explicar para ela, Ruth. O que ocorre, eu sei que você leu. Na verdade, não é desinflar. O que ocorre na hérnia de disco, a fisiopatologia da hérnia de disco, é desidratação do disco intervertebral. O disco intervertebral fica entre duas vértebras, ou seja, é uma gelatina que fica entre dois ossos. E se ele sai, ocorre hérnia de disco. Por que ele sai? Porque ele desidrata, ele perde a altura natural dele. Então, qual é o tipo de tratamento que estão fazendo hoje em dia? É tentar fazer com que ele hidrate novamente. E aí os neurocirurgiões, especialistas em coluna, eles fazem uma punção desse disco e injetam colágeno para dar suporte estrutural para esse disco evitar que desidrate e saia causando a hérnia de disco. Aí tem uma foto da hérnia de disco. Olha lá, tá vendo? Então na parte de trás, uma hérnia de disco com contato posterolateral, provavelmente. Só por essa foto não dá para dizer. Mas é o tipo de hérnia de disco mais comum. Então, comprimindo o nervo ali, isso, né? Esse tipo de hérnia de disco... Aquele vermelhinho. A grande maioria das etiologias, das causas, são por desidratação do disco intervertebral, pela idade, degeneração natural. E aí o tratamento que a Ruth disse, que ela viu numa reportagem, é tentar reidratar esse disco e evitar com que ele saia. É exatamente o contrário do que ela falou, né? Que ela falou usou o termo desinflar, tem que inflar, né? Colocando esse gel de volta, não é isso? Uma tentativa, né? Leia Porto do Jardim Excelsior. Está com indicação médica para operar a cervical. Já fez a cirurgia na lombar. As dores estão intensas no braço e pescoço, perdendo o movimento da mão. Isso é da coluna ou pode ser fibromialgia ou túnel do carpo? Fibromialgia é uma doença
de origem central, origem cerebral. É uma doença que tem que ser tratada multidisciplinarmente, junto do ortopedista e o psiquiatra. A síndrome do túnel do carpo é uma dormência que dá nas mãos através da compressão do nervo mediano, na região do punho. Ela não sente nenhum tipo de alteração intensa na região do ombro, nem na região do antebraço. Geralmente ela perde sensibilidade, principalmente na região do segundo dedo, que é a região autônoma do nervo mediano. Isso que a gente tem que observar no exame físico. Quando a origem é na coluna cervical e é por conta de uma hérnia de disco, se ela tem indicação cirúrgica, ela provavelmente sente dormência na mão toda. Ou seja, tem que avaliar o nervo ulnar, que a sensibilidade é na borda ulnar do quarto dedo, em todo o quinto dedo. Tem que avaliar o nervo radial e o nervo mediano, todos esses 3 nervos. E a função motora. Uma vez que ela me disse que ela está perdendo a força da mão, muito provavelmente é de uma possível hérnia cervical. Se ela já tem história de cirurgia prévia em coluna lombar, pode ser sim que ela tenha uma hérnia cervical. E essa perda da força motora, muitas vezes você vai pegar o copo e se torna perigoso, porque você pega um copo de vidro, você perde a força, o copo cai no seu pé e você causa uma lesão corto-contusa, podendo causar um outro dano no seu corpo. Então, sim, uma vez que você tem déficit de função motora, aí sim pode ser que você tenha que fazer uma cirurgia para descomprimir o seu canal medular e o nervo que está passando apertado ali ganha espaço para poder fazer a função dele sem problema. Muito bem, está aí, Léia Porto, a explicação. Dr. Diogo Fagundes, ortopedista e traumatologista. São 20 horas e 7 minutos. Vamos fazer um intervalo também rapidinho, vapt-vupt, porque tem bastante pergunta aqui para o Dr. Diogo dar aquela explicação aí para todos nós que estamos aprendendo bastante aqui hoje. Então, vamos aos nossos reclames, já estamos de volta. Na Yes é muito fácil aprender inglês. As aulas são divertidas e animadas. É muito legal. O material didático é lindo e todo colorido. Tem jogos, brincadeiras e muita diversão. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Não é, Yespetix? Venha você também para Yes. Aqui a gente aprende brincando. Sofisticação, elegância e beleza. Joias feitas para você que tem bom gosto. Simone Joias. Temos o melhor em joias, semijoias, pedras brasileiras, toda a linha de relógios e uma enorme variedade de produtos das melhores marcas. Simone Joias. Presenteie com uma joia. Simone Joias. No Shopping Parque Lagos. E na Praça Porto Rocha 18, loja 6, no Square Shopping. Simone Joias. Padaria Remar. O que fazemos é com muito carinho e respeito. Novas instalações para proporcionar mais conforto e praticidade. Venha saborear os produtos da Padaria Remar há 28 anos, procurando sempre fazer o melhor. Venha para a Tratoria do Assis. Aqui você encontra pratos exclusivos com sabor e qualidade irresistíveis. Experimente a melhor picanha de Cabo Frio. Abrimos diariamente para almoço e jantar. À noite, aproveite o nosso rodízio de massas. É de dar água na boca. Traga sua família e comemore o seu aniversário conosco. O seu rodízio é grátis. Temos também disque entrega. Tratoria do Assis. Prazer em comer bem. Sabe aquele macarrãozinho que só a Ana sabe fazer? Agora vai ficar ainda melhor e mais saudável. Água tratada na cozinha faz toda a diferença. Depois de alcançar a marca de 93% da população atendida com água potável, a Prolagos inicia uma mega obra de ampliação na infraestrutura de abastecimento. Serão mais 45 mil pessoas que, como a Ana, passarão a receber água de qualidade e saúde diretamente em suas torneiras. Prolagos. Viver com qualidade faz toda a diferença.
Muito bem, estamos de volta com o programa Fala Doutor. Hoje, dia 1º de dezembro, Dia Internacional, né, de luta, de combate à AIDS. E o Brasil não está indo bem no controle, na prevenção, né, desse problema, que é a questão do HIV, questão da AIDS. E de 2003 a 2011, né, 8 anos, enquanto o mundo teve a redução de 27% dos casos, o Brasil aumentou em 11% os seus casos. Então, é preciso aí que um trabalho de conscientização, tanto por parte da sociedade, quanto dos homens públicos, dos gestores, né, e das pessoas que administram a saúde do nosso país. Tô, Diogo, vamos falar um pouquinho sobre... Doutor, estou com ciática. O que é isso, doutor Diogo? A pessoa chega e fala, ih, estou com a ciática danada. O que é dor ciática? O que é a ciática? Dor ciática. Dor ciática é a dor que percorre o trajeto do nervo ciático. Que muitas vezes a população inventa cada nome engraçado para o nervo ciático, né? Nervo asiático, o nome do nervo é nervo ciático, tá? Ele sai a um conjunto de fibras de L5, S1 e algumas fibras de L4 que se juntam e na região glútea ele desce posteriormente, faz o trajeto na coxa todo posterior, na região da cabeça da fíbula, que é no joelho, na região lateral, ele se divide em 2 ramos, ramo fibular, que são os fibulares, comum e o superficial. E ele vai descendo lateralmente a perna até o tornozelo. Então vem das costas, vem da região lombar, vai até o pé. Quando por algum motivo esse nervo está acometido, o senhor falando de AIDS, uma das complicações da AIDS é o herpes zoster. E o herpes zoster, ele acomete o nervo ciático. Pode acometer o nervo ulnar, nervo mediano, mas é característico no imunodeprimido acometer o nervo ciático. Então, como eu falei, a consulta tem que ser muito detalhada e tentar perguntar de tudo para o paciente. É lógico, é muito difícil, mas tentar buscar o máximo de informações colhendo o paciente, porque às vezes a gente pode estar tratando como se fosse uma lombalgia, mas o paciente é imunodeprimido e ele tem um herpes zoster que acometeu o nervo ciático. Porém, o mais comum é a hérnia de disco que desviou para posterior e encostou naqueles ramos de L4, L5, L5, S1, causando compressão desse nervo e aí causa essa dormência e dor na região pelo qual ele faz o trajeto, que é a parte posterior glútea, descendo por parte de trás da coxa. Na região do joelho ele começa a ir para a lateral da perna, a parte de fora da perna. O tratamento é conforme a etiologia. Se for herpes zoster, tratamento com um clínico especialista no assunto. Se for uma hérnia de disco, uma fisioterapia, alguma acupuntura, pode fazer um tratamento alternativo. E se tiver sinais de radiculopatia, ou seja, déficit motor, dificuldade de deambular a ponto de não mexer o pé, por exemplo, acometeu a raiz de L5, o hálux, que é o dedão, não consegue estender, levantar o dedão, aí sim é sinal de que ele precisa fazer uma cirurgia. Uma ressonância, né? Ou uma tomografia, uma hérnia de disco lombar. Isso. Você vê que fez uma grande... Ali é L5S1, não é isso? Ali é L5S1. Ali é L5S1. Isso aí deve estar bastante sintomático. É grande, é? Bastante. Esse é um grau de extrusão do disco intervertebral que a gente tem que indicar cirurgia. E a gente faz uma dissectomia para poder descomprimir essa protusão aí posterior que está comprimindo o canal medular. Esse paciente provavelmente deve estar acamado. Muito bem. Doutor Diogo Fagundes. Meninas, vamos às perguntinhas? Doutor Diogo Fagundes, ao vivo na Litoral News, Canal 11, o programa Fala Doutor, às 20h15. Deixa eu pegar uma ajudinha aqui, né, de um óculos, que é sempre bom. E vamos lá. Agora,
Vamos ver aqui. Dercílio da Silva Machado, Jardim Caiçara. Manda um grande abraço para o doutor Paulo César e para o doutor Diogo. Obrigado. Obrigado, Dercílio. Bacana. Obrigado pela sua ligação. Sônia Maria Aguiar, Jardim Excelsior. Teflan e Dolamin Flex, medicamento que está tomando para dor na coluna há uma semana. Só que as dores não passam quando eu ando. Estou com excesso de peso. O que fazer? Tentar emagrecer, primeiro, que é o grande causador, né? Na crise, como ela está com uma semana na crise, a gente precisa fazer um anti-inflamatório mais potente. Pode ser feito um corticóide injetável e uma fisioterapia intensiva, às vezes até 2 vezes por dia. Esses medicamentos que ela está tomando é o anti-inflamatório e o Dolamin Flex é um relaxante muscular para a noite, que dá um pouco de sono. Alivia, mas só eles não vai fazer efeito, não. Tem que... Aí, Sônia, a orientação aí do nosso doutor Diogo. Tem que entrar com algum outro tratamento alternativo, ou acupuntura, ou fisioterapia, tem que... Vilza Bastos, pelo Facebook. Oi, boa noite. Tenho 4 esporões calcâneos, 2 em cada pé. Gostaria de saber se existe cirurgia para esse problema. Por causa dele, estou com a pisada torta do pé esquerdo. O que devo fazer? Vilza Bastos pelo Facebook. Não, ela não tem 4 esporões de calcâneo. Primeiro, a gente não tem esporão do calcâneo. O que a gente tem é uma inflamação da fáscia plantar. Se todos nós fizermos uma radiografia de perfil do pé, nós vamos ver uma espícula óssea plantar. Ali, tudo isso é normal. O grande problema é a fáscia plantar que se insere naquele local. É como se fosse uma tendinite naquele ponto insercional. Então, a gente chama de fasciite plantar, uma inflamação da fáscia plantar. Cada pé tem uma fáscia plantar. Então, ela não pode ter 4 esporões. Só pode ter um esporão em cada calcâneo. Um esporão em cada calcâneo. Então, é muito comum o paciente relatar na fasciite plantar que quando acorda é a pior dor que eu sinto durante o dia. Eu levanto da cama e eu sinto muita dor ao colocar o meu pé no chão. É sinal de que quando à noite essa fáscia plantar relaxou de uma maneira que a inflamação aumentou e quando eu coloco o pé no chão eu sinto a dor absurda. Então, chegou com esse tipo de história no meu consultório, tem que fazer um tratamento radical para poder tirar essa inflamação do local e entrar com fisioterapia e acupuntura para evitar que isso tudo volte. Qual é o nome dela? Vilza. Vilza. Então, cada pé tem uma fáscia plantar. Então, a senhora tem provavelmente 2 fascítes plantares. E tudo isso sem tratamento para evitar que você fique com uma qualidade de vida ruim e volte a andar normal. Ok, tá aí a resposta do Dr. Diogo Fagundes. Lucinda Carvalho, a Cindinha, da Vila Nova. Tenho mais de 80 anos, sinto dores nos quadris, as pernas estão sem firmeza. Acabei tomando anti-inflamatório por minha conta. O que devo fazer para descobrir o que está causando essas dores? Dores nos quadris? Um grande abraço, doutor Paulo César, doutor Diogo. Obrigado, Cindinha, bacana. Cindinha sente dores nos para quadris. Para descobrir o que está causando essas dores, Ela tem que... Quantos anos ela tem? Dor nos quadris e as pernas estão sem firmeza. Tem mais de 80. Isso pode ser uma coxartrose, que é a artrose da articulação coxo-femoral, no quadril. Se a dor dela é localizada na virilha, provavelmente é isso. E aí tem que fazer uma radiografia para a gente descobrir o que a Cidinha tem. Ok. Cidinha. Eliana Almeida, do Jardim Excelsior. O esporão pode dar em cima do peito do pé? Não. Eu tenho artrose, mas essa dor no peito do pé não passa. Não pode. O esporão é o nome popular da fasciite plantar, a parte da sola do pé. Na parte de cima é um outro problema que a senhora tem e tem que ser investigado. Provavelmente é uma tendinite dos extensores, os tendões que esticam os dedos. E aí tem que ser investigado também, mas não é o esporão do calcâneo popularmente conhecido. Ok. Flávio Conceição de Souza, da Vila Nova. Está com uma dor no braço esquerdo, principalmente quando abre os braços. Qual o exame para saber a origem dessa dor?
Parabeniza o programa pelos esclarecimentos. Obrigado, Flávio. Dor no braço esquerdo, principalmente quando abre o braço. Qual o exame para saber a origem dessa dor? Então, quando ele abre o braço, eu vou tentar imaginar. Quando ele abre o braço, ele faz um movimento de abdução, tá? O movimento de abdução solicita o ombro, tá? Então, provavelmente a origem da dor dele é do ombro, porque faz um movimento de abdução. Mas a dor, quando ele me fala dor no braço, o braço é entre o ombro e o cotovelo. Isso tem que ser visto, porque provavelmente a dor dele é de origem do ombro. O exame, solicitado o exame, se tiver tido alguma história de trauma, queda ou acidente, ele tem que fazer uma radiografia para ver se ele não quebrou algum osso. Se ele vem com essa história há muito tempo, se ele tem dificuldade de pentear o cabelo, se ele tem dificuldade de elevar o braço além de abrir, provavelmente ele tem uma lesão do manguito rotador, que são os movimentos que ele faz os movimentos rotacionais do ombro. E aí a ressonância é o mais indicado. Muito bem, está aí Flávio, da Vila Nova. Estamos sentindo falta aqui de Ambrosina, Zina da Vila Nova. Zina, cadê você? Aí, a Vila Nova toda está aí, ó, ligadinha no Fala Doutor. Estamos com saudade de você, Zina, das suas ligações. Você está sumida. Raquel Marques, do Ville Blanche. Qual o momento certo de operar cisto de Baker? Esse programa é maravilhoso, entrevista muito explicativa, parabéns. Obrigado, Raquel, e parabéns aí para o nosso Diogo Fagundes. Qual o momento certo de operar cisto de Baker? Raquel, o cisto de Baker é muito simples de se tratar. Quando ele não causa dor nenhuma, você não tem que fazer nada. Quando ele quando você sente alguma coisa relacionada na parte posterior do joelho, quando ele cresce muito, por isso que você tem que fazer um acompanhamento sempre com o mesmo ortopedista, para acompanhar a velocidade de crescimento do seu cisto, ele se torna sintomático. Pode ser que você possa fazer uma punção de esvaziamento do seu cisto e resolver os problemas. 50% das vezes volta, assim como a exérese do próprio cisto. Você vai fazer uma cirurgia para tirar o cisto, e mesmo assim, infelizmente, ele volta em 50% dos casos. No entanto, a cirurgia ela é muito complicada. Embora retirar o cisto seja difícil, o cisto fica localizado na parte posterior do joelho, ou seja, do lado da artéria poplítea, do lado dos nervos, do lado de estruturas muito nobres. Então, se você não sente muita coisa, deixa ele quietinho ali, que ele não vai te causar grandes problemas. E se a cirurgia complicar, aí sim você vai ter grandes problemas. Eu costumo falar para meus pacientes, não vamos mexer em casa de marimbondo. Aí diz para os nossos telespectadores onde fica o cisto de Baker. Na parte posterior do joelho. Olha aí. Nessa região aqui. Viu? Parte posterior do joelho. Tá. Isso. A parte de cima é a rótula, é a patela, e lá atrás, quando dá o cisto de Baker, dá aqui nessa, não é isso? Quando tá nessa dobrinha que nós temos aqui atrás do joelho. Isso. E ele só é visto pela ressonância. Maria da Conceição Rodrigues, da Gamboa. Opa, olha aí a Gamboa. Primeira ligação da Gamboa, hein? Tenho osteopenia, tomo cálcio, mas tem dias que as dores na coluna são fortes e nas pernas também. Faço fisioterapia, mas agora está voltando tudo de novo. As dores podem ser por causa da osteopenia? Sim. A osteopenia, não pela osteopenia propriamente dita. A osteopenia, mudando, vamos falar de uma maneira mais leiga. A osteopenia já é um osso fraco. Não muito fraco quanto a osteoporose, é uma pré-osteoporose. Então, esse osso fraco pode ocorrer fraturas patológicas. Uma carga que eu sustento só do movimento de levantar da cama, para uma vovozinha de 80 anos, 75 anos, ela, só por movimentos de baixa energia, ela pode fazer umas microfraturas da coluna. E aí ela faz um colapso da coluna. Por isso que os idosos a partir de uma certa idade, vai começando a diminuir de tamanho. Pelas microfraturas da coluna vertebral, que antes ela tinha essa altura, e agora eu vou diminuindo a ponto de colapsar. E assim como qualquer fratura, dói. Não a osteopenia propriamente dita, mas o que ela acarreta, o que ela ocasiona, né? Que são essas fraturas patológicas.
a gente chama fratura por insuficiência. Eu tenho uma suficiência, um osso suficiente para suportar uma carga normal. Uma idosa, o osso dela tem um aspecto já de um isopor, então uma carga que eu solicitaria, para ela é muita coisa. E aí amassa o osso e é amassando, lógico que dói. E a principal local que ocorre isso é a coluna. Por isso que a gente pega a radiografia, aquela radiografia da coluna do idoso, e está cheio de bico de papagaio, osteofito, com a coluna toda amassada, sinais de osteoporose e artrose. Se isso ocorre no fêmur, muitas das vezes a fratura é de indicação cirúrgica. Muito bem, está aí Maria da Conceição da Gamboa, a resposta do doutor Diogo Fagundes. São 20 horas e 25 minutos. Então, já estamos terminando o programa Fala Doutor. E antes de ir para o sorteio, né, nós vamos mostrar aqui algumas imagens, algumas dicas que o doutor Diogo vai acompanhando e vai falando aí para vocês. Aí, doutor Diogo, tá certo, tem um lado certo e errado ali, né? O lado pegar certo, o peso ali. O lado certo da esquerda é o lado que você mantém a postura mais ereta. E observe que o lado direito do homem, rapaz camisa rosa, ele está estirando toda aquela musculatura paravertebral, paralela à coluna vertebral. E aí imagina um elástico estirando. Uma hora ele vai romper. Muito bem. Outra, vamos lá, olha aí. Da maneira como se dorme. Isso. O de cima está com a coluna retinha. Isso é difícil, né, manter. Né? Na hora do sono ali vai... Mas isso aí já é o colchão, né? Que isso, faz que o de baixo seja assim. Exatamente, é o colchão. E o travesseiro, né? É, o travesseiro, é só a postura. Passando roupa, olha aí. Isso, passando roupa. Tá vendo? A foto da esquerda, o certo, a posição ereta. Então você mantém a coluna junto com a postura reta toda alinhada. O rapaz da direita, ele está encurvado, está fazendo um estiramento toda a musculatura, com hipercifose, o que era fisiológico, ele já está com postura errada. Então, ficar 1 hora passando roupa naquela posição, não há coluna que aguente. A outra aqui é o aspirador de pó, aqui embaixo, não é isso? Exatamente. Então, todas essas fotos, seja passando roupa, ou aspirador de pó, ou varrendo a casa, ou escovando o dente, não sei se é aquilo. Isso. Então, todas essas fotos mostram mais ou menos isso que eu expliquei. Dessa postura inadequada. Observa que a foto da esquerda escovando o dente, ela chega a fletir o joelho para manter a coluna reta. E aí evita realmente a dor nas costas. Olha aí, um adolescente aí. Postura. Isso aí tudo... O primeiro aqui da direita está numa posição... correta, né? Isso, postura correta. O segundo, aqui é a cervical, que está pescoço para frente, né? A hiperlordose lombar. Isso eu nunca vi nenhum homem andando assim, mas... O terceiro? Aí. O terceiro é o famoso corcunda, que ele está com uma postura totalmente encurvada, com hipercifose torácica, né? Então ele fica com corcunda, com aquela giba dorsal, né? Aí o quarto? O pescoço dele está retificado. O pescoço naturalmente... O quarto é igual o Hulk, o jogador da seleção brasileira, né? Não é assim? O Hulk tem isso. O segundo que está parecido com o Hulk. Não, né? Eu digo o quarto de lá para cá que eu digo. Não, o quarto que eu digo de lá para cá, da direita para a esquerda que eu estou indo. Né? Você está indo da direita para a esquerda, eu estava indo ao contrário. Sim, ali. Então o segundo da esquerda para a direita, não é isso? Isso, o segundo... Parece o Hulk da jogador da seleção. Por isso que eu falei, eu nunca vi nenhum homem andando assim. O segundo da esquerda para a direita, ele está parecendo o Hulk. Quando a gente fala jogador Hulk, as meninas já olham no outro sentido, mas eu estou falando no sentido da coluna lombar dele, né? A coluna lombar dele está com hiperlordose lombar, né? Está forçando muito a coluna lombar. Então, só para repetir, vou resumir. Da esquerda para a direita. Isso, tá? Vamos lá. O paciente da esquerda está com hiperextensão da coluna lombar. Tá? Então, ele está andando muito para trás. Tá? Então, ele está todas elas hiperestiram a musculatura dorsal. A foto... Pode voltar, Tatiana? Isso. A foto da esquerda, a segunda da esquerda para a direita, ele está fazendo uma hiperlordose lombar.
também estira os ligamentos e a musculatura lombar. A terceira, ele está com a corcunda, né? Então pode ser por peso de mochila, que ele compensa jogando o peso para frente. O quarto, ele está com o pescoço retificado, pode ser por uma posição antálgica, por uma inflamação local, e aí ele, não pela uma postura repetida, uma posição antálgica cervical. E o quinto é o normal, ele está retificado, o centro de gravidade dele está normal. Tá? Muito bem. Muito bem, 20 horas e 30 minutos, hein? Antes que entre o Jornal Nacional, vamos aqui encerrando o programa Fala Doutor, de hoje, a 1º de dezembro, dia, né, mundial de combate, a luta, né, contra a AIDS. E vamos ao nosso sorteio aqui com o Dr. Diogo Fagundes, que daqui a pouco vai estar se despedindo e dando uma boa noite a vocês. Mas vamos fazer o nosso sorteio e perguntar às meninas, vamos começar pelas camisas. Pelas camisas? Então vamos lá. 2 camisas agora, vamos lá. Doutor Diogo, do número 1 ao número 68, doutor Diogo, quem é o primeiro que vai levar a camisa do Fala Doutor? Número 10. Número 10. Sulema Trindade, pelo Facebook. E aí, Sulema? Bacana. Sulema é aqui da Praia de São Bento, né? Sulema é amiga antiga nossa, mora aqui na Praia de São Bento. Parabéns, Sulema, bacana. Já dá para você caminhar aí na Praia de São Bento, viu? De um lado para o outro. Muito legal. Segundo, doutor Diogo. Número 33. Número 33. Sônia Maria Aguiar, né? Do Jardim Excelsior. Tá aí, ó, Sônia Maria Aguiar. Agora 2 camisas, vamos pular para a balança, é isso? Vamos lá. Vamos lá na balança, viu? Olha aí, você tomar conta, né, do seu peso, se você está se excedendo, se você está caminhando pouco, você tem que caminhar mais, né, tem que controlar aquela alimentação, fazer uma alimentação, né, balanceada, saudável. Está chegando o verão aí, o verão 2015 já está aí batendo na porta, então vamos nos preparar e saúde 10. Tô Diogo, quem vai ser o contemplado hoje com essa balança? Número 1 ou 68? 68. 68. Roberto Júnior de São Cristóvão. Aí, Roberto, você ganhou essa balança digital. Agora faltam 3 camisas. Vamos lá, Tô Diogo. Faltam 3 camisas. Vamos lá, preste atenção aí, você que ligou, que mandou o seu e-mail. Nada mais justo que a primeira pergunta, né? A primeira, número 1. Tânia Leonardes, pelo Facebook, é número 1. Isso, Tânia, olha aí, ó. Já ganhou uma camisa. Outra, Diogo. Número 5. Número 5. Vamos lá. Liliandra pelo Facebook. Liliandra pelo Facebook. Falta uma, não é isso? Facebook, né? Número 15. Número 15. Odon de Lima. Ah, o seu Odon aqui da Jardim Excelsior, não é isso? Ó, Odon, bacana aí. Ganhou uma camisa, né? Para ir aí no Green Fruit, que é pertinho, fazer a caminhada na praia. Bacana. Tá aí, ó. A camisa do Fala Doutor. Tô Diogo Fagundes. Me agradecer, né, pela sua presença e parabenizar por essa bela exposição que fez hoje aqui aos nossos telespectadores do programa Fala Doutor, e peço que você possa se despedir e dando, né, onde é que a turma te acha aí, doutor Diogo? Vamos lá. Bom, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez no programa, ainda mais com o senhor, que é amigo pessoal da minha família. Fico lisonjeado pelo convite. E estarei sempre à disposição a esclarecer qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de aflição da população de Cabo Frio, a cidade onde eu nasci. Apesar de não estar todo dia aqui, eu tenho muito contato ainda com o Rio de Janeiro e volta e meia eu tenho que manter atualizado lá. É a cidade que eu amo, enfim, sempre estarei à disposição para esclarecer todas as dúvidas da população da cidade onde eu nasci. E onde eu trabalho se chama Clínica Cotrel, que eu trabalho com o Dr. Francis, Dr. Adriano,
com o Dr. Carlos Ernesto e o Dr. Flávio Carvalho. É uma equipe que a gente tem, cada um tem uma especialidade e a gente se divide dessa forma. O telefone da clínica é 2645-1697 e aí lá você vai falar com o secretário para marcar a consulta para a especialidade que tanto te incomoda, né? 2645-1697. Vamos colocar na página do... Chama Cotrel, do Fala Doutor. Cotrel. Cotrel. Né? Hoje, são os ortopedistas e traumatologistas. Hoje a ortopedia ela é tão abrangente que existem diversas especialidades. Ombro, joelho, pé e tornozelo, coluna, quadril, existem diversos tipos de especialidades e cada um com a sua subespecialidade faz disso de melhor. Não significa que não sabe fazer fratura, continua sabendo fazer as outras coisas. Mas a Cotrel também aceita convênios? Aceita convênios. É isso? Aceita Petrobras, Bradesco, Unimed, Amil, diversos outros tipos de convênio. Bacana, bacana. 2645-1697. Hoje eu trabalho na Cotrel. Em breve eu estaria trabalhando também na São Marcos, tá? que é a clínica em frente ao McDonald's. Isso. E em breve também no Ibascaf. E continuo trabalhando na prefeitura como cirurgião do SUS, que eu faço as cirurgias de trauma, de emergência da cidade. Do SUS. Então é um vínculo grande que a gente tem, mas sempre com grandes amigos do lado, né? Bacana, estou Diogo Fagundes, ortopedista, traumatologista. E eu vou agradecer também aqui ao vivo do Dr. Diogo, né? Que minha mãe com certeza está assistindo, mas não conseguiu ligar para aqui, para agradecer também ao Diogo, né? Que a minha mãe aí há mais ou menos uns 60 dias caiu na rua, né? Teve uma fraturazinha aqui no punho, uma fratura do rádio, e o Dr. Diogo cuidou dela com bastante carinho, né? Ela já está sem o gesso, vai começar a fazer a fisioterapia, né? Mas já está lá, se livrou do gesso, ela já está feliz, né? Para ela já está tudo bom, ela está feliz. Então, minha mãe, um beijo grande aí, e estou transmitindo aqui os seus agradecimentos aqui ao Dr. Diogo Fagundes. Muito obrigado, é uma honra poder atender. Obrigado, Diogo, obrigado. Aqui um grande abraço a todos, um abraço a toda a família do Diogo Fagundes, que eu conheço há muitos e muitos anos, e telespectadores, durante toda a semana vocês podem assistir a reprise do Fala Doutor, basta acessar o facebook.com/programa Fala Doutor, que lá as super meninas colocam o horário das reprises, né, que são reprisadas de terça-feira até domingo. E na próxima segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui com mais um programa Fala Doutor. E aos sorteados, buscar o prêmio de terça a sexta-feira, de 9 da manhã às 4 da tarde, aqui na rua Jonas Garcia, eu sempre esqueço, não sei porquê, rua Jonas Garcia 155, é a rua aqui do canal, né? Chamava antigamente a Rua da Praia, é aqui, no canal Jonas Garcia 155, Litoral News, para pegar a sua camisa, para você aproveitar aí em Cabo Frio com a camisa do Fala Doutor, e você, Roberto, do São Cristóvão, que ganhou a balança também, que você faça bom proveito e utiliza aí a balança e se cuida, hein? Vamos... Semana que vem, próxima segunda-feira, já temos nosso convidado, será um endocrinologista. Então, essa semana você já vai preparando aí, porque segunda-feira que vem estaremos aqui de volta. Vamos encerrando, a hora está passando, já extrapolamos o nosso tempo. Daqui a pouco Sidney Marinho puxa a orelha da gente. Gente, uma feliz semana a todos vocês. Já estamos em dezembro, estamos chegando no Natal, período das festas. Então, uma feliz semana e até a próxima segunda-feira com mais um programa Fala Doutor, e muito obrigado pela sua audiência.